Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Bora lá então? Se você chegou até esse vídeo, então tem uma mensagem para você, tá bom? Vem comigo, vamos receber essa mensagem. Pode ser que você esteja precisando, mesmo que você não saiba. Então vem. Vamos lá. Mensagem para meu consulente que está aqui comigo. O que é importante que ele ou ela saiba nesse momento? O eremita. Cinco de Pentáculos. Nossa, vamos devagar aqui? Vamos devagar? Eu não vou fazer como das outras vezes, tá? Que eu vou tirando um monte e aí depois eu vou desenvolvendo a mensagem, não. Porque aqui já veio forte, tá? Se você chegou nesse vídeo, presta atenção. Provavelmente você está enfrentando algum tipo de dificuldade, tá? Você tem um 5 de Pentáculos na mesa. 5 de Pentáculos não é uma carta fácil, é uma carta muito desafiadora. Ela pode se referir a problemas materiais, financeiros, dificuldades, né? Para pagar as contas, dificuldade nesse momento, para ter um estilo de vida que você considere ideal, tá? De repente está faltando alguma coisa, tá? Essa falta, ela não obrigatoriamente, ela pode estar ligada à matéria, sabe? É um sentimento de falta, é como se fosse uma lacuna, é como se fosse um buraquinho ali. Então eu estou me conectando com alguém que está com o sentimento de que está faltando alguma coisa ou de que está difícil em algum setor da sua vida. E aí, meu querido, minha querida, que a gente tem aqui, ó, esse maravilhoso, né? Essa carta aqui é o eremita, que fala de maturidade, de sabedoria, de viver o suficiente para entender que você está passando por isso. Se você não estivesse aqui no plano terrestre, você não estaria vivendo essa dificuldade, esse abandono, enfim, seja lá o que for. E o eremita, ele fala de maturidade, de calma, de nada de desespero na hora de enfrentar os desafios que a vida traz. E olha que são muitos, né? E olha que são muitos. A vida, ela nos coloca em desafios várias e várias vezes. É lógico que não precisa ser difícil o tempo todo, né? Mas aqui a gente está falando disso. Então, o que eles estão falando é: talvez não tenha sido a primeira vez que você tenha passado por dificuldades. E eles estão falando que você já tem aí uma carga, você já tem uma experiência, você já tem uma bagagem de vida que contribui para que você enfrente tudo isso de uma maneira, eu diria, mais leve, sem desespero, exatamente, sem desespero. É sobre saber lidar com aquilo que é difícil de uma maneira mais madura, sabe? Sem se desesperar, por mais que alguém aqui tenha motivos, né? Por mais que alguém aqui tenha motivos. Porque a energia do eremita é uma energia, assim, é muita maturidade, sabe? É muita maturidade, é muita sabedoria. É sobre também você buscar, nesses momentos que estão difíceis aqui para você, buscar o teu ponto de equilíbrio, sabe? O que te regula, o que te faz voltar ao teu epicentro, entendeu? O que faz você voltar para o teu eixo? O eremita, ele tem essa sacada, ele tem essa sabedoria de saber lidar com essas coisas, porque ele já se conhece. Ele é um estudioso, mas acima de tudo, ele se conhece. Ele está numa viagem de autoconhecimento também. E aqui até a dificuldade, eu não sei qual é a sua dificuldade, tá? Mas eu tô vendo aqui uma dificuldade. Até a dificuldade vai te ensinar muita coisa, tá? Então nada disso que você está vivendo aí será em vão.
será em vão. Aqui tem amadurecimento, aqui tem lições aprendidas, aqui tem aprendizados. Nada se joga fora. Nada se joga fora. Tá? O que mais aqui? Se essa tiragem chegou até você, tem uma mensagem, tá? Com certeza tem, porque nada é por acaso. O que mais aqui? O que essa pessoa precisa ouvir? Rei de Copas aqui. Aqui é sabedoria para lidar com o seu interno, tá? Isso aqui é sabedoria para lidar com o teu interno, com o teu emocional. É quando você já se conhece. Tá muito bom aqui, sabe para quê, meus amores? Para quem já tá pensando há muito tempo em, de repente, investir na tua saúde mental. Então, de repente, você está pensando aí, Vanessa, poxa, já tem um tempo que eu estou cogitando a possibilidade de fazer terapia para me conhecer melhor, para me entender melhor, por que eu reajo de certas formas, sabe? Porque o eremita com rei de copas é uma pessoa que tem maturidade emocional, inteligência emocional para lidar com as dificuldades. E aqui é sem desespero, sabe? Entendendo que, ok, eu sou humano, eu me desespero às vezes, eu me desespero. Eu enlouqueço. Mas, com a sabedoria, a prudência do eremita é autocontrole, controle das emoções, entendendo o que te faz mal. Porque se você entende também o que te faz mal, o que te causa, por exemplo, essa sensação de falta, ou de escassez, ou de abandono, ou de falta de alguma coisa, entende? Se você entende a origem, você já entendeu muita coisa. Você está entendendo? Então é sobre isso. É sobre ir buscar mais conhecimento. É sobre entender o seu momento. É sobre você entender de onde vem esse vazio, essa falta, essa sensação de que de repente você não pertence a um grupo ou uma pessoa, ou que você não se acha. Você está entendendo? Tá ótimo, aqui é uma leitura, tá, gente? Que está incentivando o crescimento interno, emocional, encarar de frente as suas emoções, sabe? Mergulhar nesse autoconhecimento. Então, de repente, é você fazendo terapia, tá? De repente, é você buscando um jeito de se alinhar melhor consigo mesmo, de se entender melhor, entender por que você funciona dessa maneira, por que você reage de tal forma, entendeu, criatura? Então tem isso aqui nessa tua leitura, tá? Como é que você lida com a falta? Como que você lida com seus momentos de dificuldade? O que mais aqui? O que é importante que essa pessoa saiba? O último julgamento. Caramba, o julgamento aqui. É assim, o julgamento, gente, ele é um arcano gigante. Sabe? Ele fala de acerto de contas, ele fala de voltar em velhas questões, reviver alguns assuntos, rever alguns assuntos. Gente, aqui, eles estão falando que é tipo, não dá para você continuar mais assim, entendeu? Que tá na hora de você olhar para questões que de repente você já deveria ter olhado. É o famoso, não vou mais empurrar com a barriga não, porque o maior prejudicado tô sendo eu. Você tá entendendo? Então o último julgamento é, chega, tá na hora de eu olhar para questões, para pessoas, para situações que já estão me fazendo mal, mas que eu ainda não tomei uma atitude, sabe? É aquele momento em que você fala, não posso continuar mais desse jeito. Eu tenho que olhar para essas questões, eu tenho que ver o que está acontecendo. Não posso deixar passar mais. Para alguns de vocês também, tem questões aqui que estão ligadas muito a questões familiares, a forma como que você foi criado, os valores que foram passados para você, sabe? É sobre, de repente, fazer as pazes com o seu passado. E fazer as pazes com o seu passado
tem única relação com como é que isso está dentro de você. Não significa você trazer pessoas do passado que foram ruins para você de volta para sua vida. Não, não. Mas significa, de repente, você viajar no tempo e entender, cara, foi ali. Foi ali que eu permiti. Entendeu? Foi ali que eu não coloquei limites. Foi ali que, de repente, eu poderia ter ficado zen, não ter explodido. Foi ali que, de repente, houve um desequilíbrio. E eu deixei passar. Então, é uma leitura, gente, que está falando aqui sobre olhar. Está na hora de olhar para velhas questões. Sabe? Eles estão falando que aqui, essa pessoa com quem eu estou me conectando, já viveu muita coisa, uma pessoa que já evoluiu bastante. Então, se olha da forma que você é hoje. Você já não é mais aquela pessoa de 10, de 15, de 20 anos atrás. Eles estão falando que aqui você evoluiu, você amadureceu. Entende? Então é sobre isso. E você segue, né? E você segue amadurecendo. Segue amadurecendo aqui. Agora, eu estou vendo alguns com quem eu estou me conectando, eu estou vendo pessoas que vão estar preferindo, nesse momento da sua vida, a tal da solitude. A tal da solitude é um pouco viciante. Vocês já viram vídeos falando sobre isso? De pessoas que, durante algum tempo, até sentiram o peso da solidão. Mas que depois entenderam que não estavam perdendo muita coisa, não. Que a história de cada um é a história de cada um. Mas para algumas pessoas, a solitude é um prêmio. É um prêmio. E acaba meio que viciando. Né? Porque você tem a tua paz, ninguém estraga a tua paz, né? As coisas são da maneira que são confortáveis para você. Só tem que tomar cuidado porque o confortável te coloca na tal zona de conforto, né? Mas vocês entenderam, muitas das vezes é melhor estar em solitude do que cercado de caos e confusão. Porque eu estou vendo aqui uma pessoa que hoje se sente bem em solitude. Né? Isso significa o quê? Que no teu exame de consciência, na tua revisão de fatos de consciência, né, você aprendeu que a melhor companhia é a sua companhia. Então tem isso aqui também, tá? Tá parecendo um estilo de leitura terapêutica, né? O que mais, por favor, para essa pessoa que chegou até aqui? As de copas. Interessante, hein, com esse as de copas. Sabe o que eu peguei aqui? Peguei muito uma energia de você se permitindo também, seria legal, tá? Você pode levar isso como um conselho. Amadurecer uma ideia de que de repente você pode se permitir, no seu tempo, experiências novas, sabe? Novas experiências, novas sensações. Então tá muito interessante. E eles estão falando, você não precisa ter pressa para se abrir para essas novas experiências, novas sensações. Tem uma coisa sensorial aqui, tá? São coisas que você vive na matéria, mas que te despertam emoções e sentimentos. Então, eles estão falando, seria bacana você se permitir, sabe? Para alguns tem a ver com uma primeira experiência viajando sozinhos, uma primeira experiência fazendo alguma coisa que você sempre quis fazer, mas que, sabe, você... Tá vendo? A carta do julgamento tá aqui, né? Uma pessoa que teve muito medo do julgamento alheio, do julgamento das pessoas e que por isso deixou de fazer muita coisa. Estão falando, tá na hora de você se abrir. De você se abrir para essas novas experiências, sensações. E se de repente você se abre, vive alguma situação e fala, tá, não foi tudo aquilo que eu imaginava, tal da expectativa versus realidade, eles estão falando, tá tudo bem, mas pelo menos você se permitiu experimentar. Não deixou, por exemplo, com que o peso, né, do julgamento de outras pessoas tolhisse você de uma experiência que você sempre quis ter. De repente você fala assim, pô, sempre quis ir lá no show de rock, não sei o quê,
E aí você fala, ai, vão reparar, ai, a minha idade, olha a roupa que ela vai. Não sei, sabe? Que tem alguém aqui que deixou de viver muita coisa por conta de olhares, de julgamentos. E eles estão falando, se abra. Se abra, sabe por quê, meu amor? Essa é velha, né? Porque ninguém paga tuas contas, não. Ninguém paga tuas contas. Sabe? Ninguém paga tuas contas. Então é bem isso mesmo. O que mais aqui? Se você chegou até aqui, é porque tem uma mensagem para você, tá? Complementa, por favor. Vamos em frente? Vamos em frente? Vamos passar por cima dessas dificuldades, desses limites que às vezes somos nós mesmos, né? Quem colocamos. Adiante. Vai adiante no teu ritmo, né? O ritmo não precisa ser mega acelerado, ele precisa ser teu. Tem que ter aqui uma velocidade, um movimento que seja no ritmo que seja bom para você. Você tá entendendo? Agora, para você, meu amigo, minha amiga, tá? Que chegou até aqui, você tá passando por alguma dificuldade, seja na saúde, seja material, acalma esse coração, tá? Acalma esse coração, porque eu tô vendo aqui uma renovação, eu vejo você superando, eu vejo você passando, tá? Por alguma dificuldade. Quem tá desempregado, olha aqui, eu tô vendo recolocação no mercado de trabalho. Eu tô vendo alguns de vocês também usando aquele termo, Vanessa, eu tô recomeçando agora, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, que maravilha, que benção, que benção. Tô vendo você recomeçando aqui a tua jornada. Tô vendo você recomeçando. E que delícia também é o recomeço, porque aí pinta aquele friozinho na barriga, né? Aquela emoção, aquela coisa de, nossa, eu tô aqui de novo, começando. É uma bênção. É como eu sempre falo, tem gente que fala isso num tom de lamentação. Poxa, eu tô começando tudo de novo. Não, é diferente, eu tô começando tudo de novo. Você tá entendendo? Por quê, Vanessa? Por que eu tenho que falar nesse ânimo, né? Porque você está vivo, criatura. Porque está sendo dado a você, concedido a você uma segunda chance. Vambora, vai e arrasa. O palco é teu, a vida tá aí. Então isso aqui é o palco da vida. Isso aqui é o palco da vida. Eu não sei com quem é que eu tô me conectando. Alguns de vocês aqui vão recomeçar e esse recomeço é ótimo, é maravilhoso, tá? Eu tô vendo vocês passando por dificuldade, passando pelas dificuldades, superando. Sabe quando você vai tomando distância, aquilo vai cada vez mais ficando para trás, e aí você fala, nossa, graças a Deus, tá ficando pequenininho, né? Sabe quando você tá dirigindo, você olha pelo retrovisor, e aí você fala, nossa, eu passei por ali, mas olha, ficou agora um pontinho lá atrás. Eu tô vendo isso, tá? Eu tô vendo isso. O que mais aqui, por favor? O que mais aqui, por favor? Rainha de Espadas. Rainha de Espadas. Para alguns de vocês, para tudo isso acontecer na tua vida, você vai ter que ser mais frio, você vai ter que ser mais racional. Talvez você tenha que cortar pessoas, tomar decisões duras aos olhos de outras pessoas, ser mais claro, mais objetivo, se colocar mais em primeiro lugar. E aí não se assuste, porque quando você faz isso, pessoas vão te julgar, né, pela régua deles, vão te medir pela régua deles e vão julgar você como sendo uma pessoa fria, calculista, distante. Não se deixe abalar por isso, tá? Não se deixe abalar por isso, porque alguém te deixou nesses 5 de pentáculos aqui. Tá? Então, se você está cortando uma pessoa que te deixou em apuros, em dificuldades, que não pensou em você em algum momento, eu não estou falando aqui de vingança, eu estou falando só de simplesmente você agora olhar para si. Entendeu? Rainha de Espadas, ela olha para si. Ela toma decisões muito claras, muito racionais. Ela analisa e ela não coloca emoção. Porque se ela colocar emoção, meu amigo, minha amiga, ela acaba não fazendo. Agora, eu estou falando aqui para uma pessoa, veja bem, a Rainha de Espadas, ela não nasce Rainha de Espadas. É uma rainha que foi moldada pela vida. Ela aprende a ser dura
ela aprende a ser um pouco mais fria, ela enrijece um pouquinho mais. Por quê? Porque ela já tomou muita bordoada. Então eu sei que eu estou me conectando aqui com uma pessoa que já viveu muita coisa. Entendeu? Pensa em você. Pensa em você. Me dá só mais duas aqui, vamos fechar essa leitura maravilhosa. Os amantes. Vocês vão tomar uma decisão muito firme aqui. Alguns de vocês tomando uma decisão muito firme de seguir em frente. Para outros aqui, eu vejo uma decisão que vocês vão tomar, uma decisão muito firme de cortar alguma coisa, tá? Pode ser, eu vou cortar pessoas da minha vida, eu vou cortar hábitos, eu vou cortar um certo abuso que vem de outras pessoas. Sabe quando as pessoas se acostumam, né? Que sempre vão ter a nossa ajuda, a gente sempre vai fazer tudo pelos outros. É como se você estivesse também cortando isso, tá? Alguns aqui tomando a decisão de seguir em frente. Eu não sei o que isso significa para você, tá? Mas tô vendo você tomando essa decisão. Não vou olhar mais para trás, não. Agora é para frente. Alta sacerdotisa. Eu vejo também vocês muito preocupados aqui com evolução espiritual, tá? Eu tô me conectando aqui com uma pessoa que busca ter momentos de solitude, até mesmo com relação ao teu crescimento espiritual. Então, provavelmente aqui é uma pessoa que quer ter um cantinho na sua casa para montar o seu altarzinho, né? Seja de qual crença, de qual religião você esteja cultuando, vivendo, tá? Eu tô vendo uma pessoa que quer ter o teu cantinho, o teu cantinho. Eu não tô vendo aqui você num momento de vida onde, de repente, você tá mega inserido socialmente, tá? Mas eu tô vendo você buscando reclusão. Porque nesse momento é o que te faz bem, tá bom? A estrela, meu amor, eu tô me conectando com uma pessoa que passou ou passa por alguma grande dificuldade. Não me resta dúvidas, você tá bem no processo de cura. Tenha paciência, tá, meu amor? Tenha paciência, o processo de cura é lento, tá? Quem diz que o processo de cura é rápido, não entendeu o processo de cura. O processo de cura é um dia de cada vez e cada pequena vitória deve ser comemorada. Tá bom? Você está no processo de cura. Fé, ligação com o espiritual, conexão com a espiritualidade, evolução espiritual, tá? Vocês estão deixando muita coisa nociva, tóxica para trás, tá? Essa foi a mensagem para você que chegou até aqui. Teve uma mensagem para você? Vou te pedir para você comentar o vídeo, tá? Compartilhar comigo seus sentimentos, suas emoções, como é que você sentiu essa leitura. De vez em quando eu vou trazer leituras assim, apenas com temas, tá bom? Então, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações, que tudo isso é muito importante. Sou pura gratidão, claro, a cada um de vocês. Se você tiver interesse em fazer uma leitura particular, entra em contato comigo, meu e-mail eu vou deixar aqui embaixo, te mando todas as informações, tá bom? Grande beijo no teu coração, papai do céu te proteja, te vejo na próxima.